Eu quero saudar a igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilhas, meus irmãos, cantarmos esses cânticos ao Senhor. Tão incomparável o Senhor é. Enquanto nós cantávamos esse último cântico, eu fiquei pensando no dia em que estivermos na presença do Senhor na eternidade, cantando louvores ao seu nome, na presença do nosso amado, onde permaneceremos para todo sempre. E lá poderemos cantar longe de todas as inquietações e perturbações deste mundo. Como nós aguardamos esse dia, o grande dia do Senhor. Mas como permanecer firmados na fé, enquanto enfrentamos esses dias que o Senhor nos tem permitido passar aqui nesse mundo? Eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso 10 ao verso 13. Segunda Timóteo capítulo 3, o verso 10 ao verso 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio desse culto público que temos a oportunidade de oferecer ao Senhor. Uma expressão de gratidão por aquilo que o Senhor é, Deus santo, justo, verdadeiro, fiel às tuas promessas, e também por aquilo que o Senhor tem feito, pelos atos do Senhor na nossa vida, individualmente e também neste mundo. O Senhor tem se manifestado graciosamente apesar de nós. E nesse momento, diante da Tua palavra, nós desejamos ser edificados pelo Senhor através da exposição da mesma. Que o Teu Espírito, que inspirou o Teu servo apóstolo Paulo a registrar na Escritura esta palavra, abra o nosso entendimento para compreendermos melhor e também aplicarmos, ó Deus, nas nossas vidas. Nós rogamos a Tua bênção, que o Senhor nos prepare, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, nesses tempos difíceis que nós temos atravessado. No nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós já estamos vivendo os últimos dias. A última fase da história da humanidade já está em curso. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos que o profeta Daniel antecipou os eventos da história e colocou para o final uma última semana, a semana 70. E nós já estamos vivendo esse período. Quando os profetas do Antigo Testamento também falaram acerca dos acontecimentos do fim, nós chegamos no profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, ele nos traz uma profecia interessante.
Deus promete que nos últimos dias, prometeu, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a espécie humana. Ele derramaria do seu Espírito, alargando as portas da graça para incluir também os gentios. Em Atos capítulo 2, naquele episódio da descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro interpreta aquele acontecimento como sendo o cumprimento desta profecia de Joel capítulo 2. Quando ele vê o Espírito Santo sendo derramado sobre os mais diversos tipos de gentes que ali estavam em Jerusalém, pessoas que vieram de todas as partes, com línguas diferentes, e o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que ali estavam. Pedro olha para aquele evento e diz: isso está acontecendo para que se cumpra as palavras do profeta Joel. E ele cita literalmente o capítulo 2 do livro de Joel. Esse registro está em Atos capítulo 2. Então Pedro interpreta que aquele acontecimento ali da descida do Espírito Santo, ou seja, Jesus foi assunto ao céu, entronizado, assentou-se à direita de Deus, e ele mesmo prometeu que quando assim acontecesse, ele enviaria o seu Espírito. Então, o fato do Espírito Santo ter sido derramado em Atos é o sinal de que Jesus foi entronizado. Ele entrou no santuário do Pai, assentou-se à sua direita, foi glorificado, e aí então ele envia o seu Espírito para continuar, permanecer com a igreja. Então os autores do Novo Testamento interpretaram aquele evento de Atos como sendo o cumprimento dos últimos dias, do capítulo 2 do livro de Joel. E se a gente recuar um pouco mais na história da redenção, aquela última semana prevista pelo profeta Daniel. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, do versículo 1 até o verso 9, Paulo fala exatamente sobre esses últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo. E Paulo diz assim no versículo 1: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Então esse é o contexto da passagem que nós lemos nessa noite. Aqui no contexto da passagem, Paulo está falando dos últimos dias. Do versículo 1 até o versículo 9, ele descreve os homens, os seres humanos desses últimos dias. É por isso que ele diz que esses últimos dias seriam difíceis, tempos difíceis. E considerando que nós estamos vivendo nesses dias, como permanecer, meus irmãos, firmados na fé, enquanto enfrentamos esse tempo que nós estamos enfrentando no momento? É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, porque eu entendo que do versículo 10 até o versículo 13, é uma resposta de Paulo para os crentes, acerca de como eles devem viver neste período. São tempos desafiadores, porque as pessoas seriam amantes de si mesmas, elas seriam completamente aversas a Deus, aos seus mandamentos, à sua vontade. Como você deve viver? Como eu devo viver enquanto nós aguardamos o dia do Senhor, enquanto vivemos os últimos dias? Em primeiro lugar, nós devemos atentar, olhar para as pessoas que foram exemplo de piedade na história. Olha como Paulo coloca essa questão no início aí do verso 10. Ele diz: tu, porém, se dirigindo a Timóteo, tens seguido de perto
o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. O que Paulo está querendo colocar primeiramente aqui para Timóteo é: você está vendo o que está acontecendo no mundo, eu fiz uma lista de algumas características dos homens dos últimos tempos, mas você não deve olhar para eles. Eles não são os seus referenciais. Porque, Timóteo, apesar desse contexto que você está vivendo, onde os homens são enfatuados, egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, desafeiçoados, ingratos, você tem visto o meu exemplo de piedade. E aí Paulo diz: você tem seguido de perto o meu ensino. Paulo era um pastor zeloso quanto às suas responsabilidades do ensino com a igreja. E Timóteo, o seu pupilo, digamos assim, acompanhou isso de perto. Quando nós lemos no livro de Atos as andanças de Paulo nas suas viagens missionárias, nas 3 viagens missionárias, a segunda viagem, de maneira muito mais específica, Timóteo foi um companheiro de Paulo. E nós sabemos o contexto, a situação de Paulo na segunda viagem: Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Tempos desafiadores para Paulo. E Timóteo estava ali com ele. Certamente ele aprendeu muito com o apóstolo Paulo quanto aos seus ensinamentos. Você tem acompanhado de perto o meu ensino. É como se Paulo dissesse para Timóteo: existe um padrão que é adotado pelas pessoas que não temem a Deus, que é diferente do padrão que eu ensinei para você. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo conhecia o ensino de Paulo, porque ele seguia de perto, ele acompanhava de perto. Mas Paulo diz mais: não só o seu ensino, mas também o procedimento. Você sabe como eu me portei sempre diante de você, diante das pessoas, diante da igreja. E o sentido aqui, quando Paulo coloca o meu procedimento, como se Timóteo estivesse seguindo de perto, acompanhando, o que Paulo quer dizer: eu sempre vivi de maneira transparente o Evangelho. E você pode aprender comigo, Timóteo, não só pelo ensino, mas pelo exemplo que eu dei para você. É nesse sentido, meus irmãos, que nós entendemos que essa é a primeira lição que nós observamos nesse texto. Como enfrentar esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, olhando para aqueles crentes, para aquelas pessoas que são exemplo de piedade para nós. O que Paulo quer mostrar para Timóteo é que, embora os tempos fossem sombrios, os comportamentos fossem completamente contrários a Deus e a sua palavra, haviam referenciais a serem seguidos, de pessoas tementes a Deus. Aqui a gente pode dizer que o que Paulo coloca claramente para ele é: se você está procurando um referencial, olhe para mim. O apóstolo Paulo, ousadamente, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que na história da igreja local, seja na sua história mais recente, mais antiga, ou na história atual, há pessoas que podem servir de exemplo para você, de piedade, de temor a Deus, de amor a Deus. Deus ainda tem preservado servos fiéis, homens e mulheres, adolescentes, jovens, crianças, até crianças, para os quais nós podemos olhar
e nos espelhar. No Antigo Testamento nós temos uma história interessante. Eu preguei recentemente aqui nessa passagem do profeta Elias. Se você quiser depois conferir, primeiro livro dos Reis. Depois que Elias vence ali os 450 profetas de Baal, ele é tomado por temores da alma, e ele foge, se esconde numa caverna e fica ali, e ele dá indícios, sinais de alguém que estava extremamente depressivo, angustiado com a situação que estava vivenciando, depois da ameaça de Jezabel. E ele então começa a desenvolver, um tipo de sentimento dizendo: só eu restei, Senhor, de todos os profetas só eu fiquei, só eu permaneci. E aí Deus exorta a Elias dizendo: não foi só você não, eu mantive muita gente que não se dobrou a Baal. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 8 e 9, exorta aqueles cristãos da seguinte forma: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Agora, olha só como Pedro conclui essa parte: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Pedro faz aqui é encorajar aqueles irmãos a continuarem firmes, porque haviam outros cristãos que estavam sofrendo também por causa do nome de Cristo. Permaneçam firmes, certos de que outros irmãos estão também na mesma condição de vocês. Olhem para o exemplo deles, permaneçam firmes, corajosos na fé. O escritor aos Hebreus, seguindo essa mesma linha, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, nos diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha como o autor aos Hebreus conclui: considerai, pois, atentamente aquele que suportou oposição, tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que o autor, o apóstolo que escreveu essa carta está dizendo é: olhe para Cristo, imitem-no, olhem o exemplo dele. O que Pedro disse para a sua audiência, para o público a quem ele escreveu foi: lembrem-se que há outros irmãos espalhados mundo afora que estão sofrendo por causa do nome de Cristo. Olhem para eles, vejam os exemplos de piedade, vejam os exemplos de amor a Deus, para que isto sirva de encorajamento para vocês durante a jornada. O apóstolo Paulo, portanto, ele diz: você tem, Timóteo, acompanhado de perto o meu ensino, o meu procedimento. Não olhem para os homens desse tempo, dos últimos dias. Meus irmãos, quantas vezes nós fazemos isto? Ao invés da gente olhar para os exemplos de piedade que a gente tem na igreja, não só na igreja local, na igreja do Senhor em toda parte, a gente fixa a atenção nos maus exemplos de pessoas que não caminharam bem, que tropeçaram na fé. E muitas vezes esses maus exemplos nos influenciam mais do que os bons exemplos. A recomendação do Senhor a Timóteo, por meio de Paulo, foi: olhe para o meu procedimento, olhe para o exemplo de piedade, de ensino. Mas Paulo continua, ele diz que Timóteo conhecia de perto o ensino, o procedimento, mas também o propósito. Qual era o propósito do ministério de Paulo?
Qual a razão de Paulo se dedicar tanto ao ministério? Porque ele abriu mão do seu conforto, da sua posição social, para se lançar em aventuras na pregação do Evangelho. Porque ele abriu mão dos privilégios que tinha como cidadão romano, título muito honroso para a época, para se tornar um Zé Ninguém, um seguidor de Cristo. Porque na carta aos Filipenses ele diz que considerou tudo isso, os seus títulos, como refúgio por causa do nome de Cristo. E ele fala isso em Filipenses capítulo 3, versículo 8. E ali ele coloca o propósito da sua vida e do seu ministério. E ele coloca assim, que é conhecer a Cristo e agradá-lo e cumprir fielmente o meu ministério. Quando Paulo diz a Timóteo que ele conhecia o seu propósito, Timóteo sabia as intenções de Paulo. Que o seu propósito como ministro era conhecer e agradar mais a Cristo, mais e mais a Cristo, e não a si mesmo. Além do propósito, Paulo diz que Timóteo conhecia a sua fé. Veja aí, não feche a sua Bíblia. No verso 10 ele diz: tem seguido de perto o meu exemplo, procedimento, propósito e fé. Essa expressão que Paulo usa aqui, certamente aponta para o seu compromisso com Deus e a sua disposição de continuar fiel a Deus. É nesse sentido que ele usa fé, não no sentido de fé salvadora, mas fé no desenvolvimento da salvação, que levava Paulo a amar mais a Deus e a se dedicar mais e mais a Deus, a crescer na confiança em Deus e no conhecimento de Deus. Além de fé, Paulo diz que Timóteo conhecia a sua longanimidade. Essa expressão longanimidade significa literalmente paciência. Esses dias agoniados, o pastor Silvio Lamego costumava dizer que esses dias que nos trazem gastura, ele gostava dessa expressão. Esses dias são engasturados, meus irmãos, os dias que nós estamos vivendo, e nos deixa muitas vezes impacientes. Quantas vezes nós somos assaltados pela impaciência? Ficamos agoniados com as coisas, a nossa mente vai ficando agitada. Esse estilo de vida que nós adotamos aqui no Ocidente, e a gente não tem como fugir disso, acaba nos empurrando para uma realidade de impaciência constante, de falta de tranquilidade constante. Paulo diz que Timóteo conhecia a sua longanimidade, conhecia a sua paciência. O ministério, se você não tiver cuidado, ele pode lhe empurrar para esta situação. As demandas do dia a dia do ministério podem lhe empurrar para esta situação de impaciência, de intranquilidade constante, de falta de paz de espírito, porque você quer ver as coisas caminhando. Paulo, como ministro do Evangelho, era um homem longânimo. E ele diz: você conhece, Timóteo, a minha longanimidade. E ele diz mais: amor, tanto amor para com a igreja, também como amor a Cristo. Nós estamos estudando aqui a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e no capítulo 3, Paulo diz assim: vocês sabem muito bem como eu me comportei entre vocês, qual ama que cuida do filho. Paulo expressa ali, coloca ali o seu amor pela igreja de Tessalônica. Ele era um pastor amoroso, amava Cristo, mas amava também a igreja de Cristo. E aí Paulo coloca nessa primeira parte, no verso 10 ainda, ele fala de perseverança, longanimidade, amor, perseverança. A ideia de perseverança aqui é de suportar algo difícil. Longanimidade é paciência. Perseverança tem a ver com suportar o peso. Esse é um tempo
que tem trazido um peso muito grande para nós, e é por isso que nós precisamos suportar, enfrentar pacientemente a nossa longa jornada. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos: como permanecer firmado na fé enquanto enfrentamos os dias difíceis, atentando para o exemplo de pessoas piedosas. Segundo lugar, versículo 11, Paulo diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Se nós devemos atentar em primeiro lugar para a piedade dos santos, nós devemos buscar encorajamento também no sofrimento dos santos. E Paulo coloca logo no início do verso 11, ele fala das minhas perseguições, dos meus sofrimentos, e ele cita aí 3 ocasiões. Ele cita Antioquia, e depois, se você quiser conferir o que foi que aconteceu com Paulo em Antioquia, depois você dê uma lida em Atos capítulo 13, especialmente no versículo 50, o texto diz que Paulo foi expulso da cidade, por causa da pregação do Evangelho. Mas Paulo diz também que ele enfrentou provações em Icônio, capítulo 14 de Atos, no versículo 5, o texto diz que Paulo foi apedrejado em Icônio. E a terceira cidade que ele menciona aí é Listra, que também está registrado no capítulo 14 de Atos, versículo 19. E com um detalhe, Paulo também foi apedrejado em Listra, mas parece que com um requinte de crueldade maior, porque o texto diz que ele foi deixado lá como morto. Acharam que Paulo estava morto, e Deus o livrou, não permitiu que ele morresse. Vejam como Paulo descreve o sofrimento para Timóteo: as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Eu entendo que o que Paulo queria dizer para Timóteo é: não pense que a coisa vai ser fácil, não. Como diz a nossa linguagem, ainda vem chumbo grosso por aí. Ainda vem mais aflição. Ainda vem mais sofrimento. E eu quero, Timóteo, que você olhe para mim, para o meu ministério, para que quando essas coisas chegarem, você não desanime na fé. Queridos irmãos, não é assim que acontece com a gente. Não é que a gente se sinta satisfeito com o sofrimento dos irmãos, mas quando a gente olha para a história da igreja, a história bíblica, e que a gente vê que pessoas piedosas, tementes a Deus, enfrentaram sofrimentos, nós nos sentimos encorajados também. Porque quando a gente sofre, uma das primeiras perguntas que a gente vem é: por quê? O que está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu isso? Será que eu fiz alguma coisa errada? Por que Deus está me punindo? Mas quando a gente olha para esses exemplos da história, e Paulo faz questão de mostrar isso para Timóteo: lembre, Timóteo, que eu enfrentei adversidades grandes, tudo por causa do nome de Cristo. Mas ele coloca: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. O que ele está dizendo aqui é que não necessariamente Deus o livrou das, mas o livrou nas. Ou seja, Deus não poupou Paulo das aflições, mas esteve com ele enquanto ele estava nas aflições. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, eu quero ler esse texto. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi garantido, que nos foi outorgado. Vejam como Paulo descreve a sua atitude em relação à adversidade, ao sofrimento. Enquanto eu estava pensando nesse ponto aqui, numa ilustração, me veio à mente uma música que eu gosto muito, eu acho que eu já mencionei essa música aqui para os irmãos. O título da música é Oração dos Arrais. E uma parte dessa letra, da letra dessa música é chocante e uma oração desafiadora. Existem algumas orações perigosas, alguns autores dizem assim, que a gente faz, porque quando a gente ora de determinadas formas, a gente está se comprometendo diante de Deus. Olha o que diz a letra dessa música: torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Torne meu sofrimento em testemunho. Essa letra aqui da música é uma expressão de algumas passagens bíblicas, que Deus muitas vezes usa a nossa experiência pessoal de aflição e sofrimento para encorajar a outros. E o apóstolo Paulo usa a sua experiência ministerial para encorajar Timóteo. John Piper tem um livro, título bastante curioso, sugestivo: Não desperdice o seu câncer, não desperdice a sua dor. O que esse autor defende nesse livro, a tese é que enquanto Deus permite que os seus servos enfrentem os dias maus, de alguma forma Deus está produzindo nele e nos outros algum bem. No crente, talvez amadurecendo, fortalecendo, tornando mais casca grossa no sentido espiritual de falar, mais amadurecido na fé. Nos outros, talvez encorajamento. Porque quando as pessoas olham para nós e elas estão sofrendo e veem a maneira como nós reagimos ao sofrimento, elas dizem assim: olha, o meu sofrimento talvez seja uma fichinha perto do sofrimento do outro, daquele. Então Paulo diz: eu enfrentei aflições, Timóteo, olhe para mim, olhe para o meu ministério, olhe para a minha vida, siga o exemplo de como eu resisti no dia mau. Por fim, meus irmãos, como permanecer firmado na fé enquanto se enfrenta os dias difíceis? Aceitando o sofrimento como parte da jornada. É isso que está nos versos 13 e 14, quando Paulo diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo coloca aqui, meus irmãos, que o sofrimento numa vida piedosa é inevitável. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não estranhemos, portanto, quando, por causa do nome de Cristo, na nossa caminhada, a gente vier a sofrer. Aquilo que se tem produzido no meio evangélico nesses últimos tempos tem sido bastante danoso para a igreja. A ideia de que o crente não pode enfrentar a adversidade, e quando ele assim o estiver, é porque tem alguma coisa errada com ele, ou porque ele não tem fé. E isso tem produzido na igreja um efeito terrível, porque isso gera na nossa mente a falsa compreensão de que
o sofrimento deste mundo de alguma forma é algo negativo. Em certo sentido, sim, porque todo sofrimento é uma expressão da queda de Adão, do pecado dos nossos primeiros pais. Mas nós não podemos perder de vista o fato de que a própria providência de Deus, Deus em sua providência, Ele vai conduzindo as coisas na nossa vida, os acontecimentos na nossa vida, para produzir um bem maior, que muitas vezes não é percebido, e nem sempre nós vamos compreender. Aqui neste mundo, eu acredito que com relação à nossa caminhada com Deus, nós vamos com mais perguntas do que com respostas em relação ao sofrimento. Mas Paulo diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E ele diz, para a gente concluir: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Parece que Paulo está falando aqui de um sofrimento que é natural, que vem de fora, por causa da vida de piedade, mas também um tipo de sofrimento que vem de dentro da própria igreja. E Paulo enfrentou isso. A sua segunda carta aos Coríntios, por exemplo, boa parte da carta foi ele se defendendo de falsas acusações contra ele. Na carta aos Tessalonicenses, ele também se defende de algumas pessoas que estavam achando que Paulo tinha segundas intenções com aquela igreja. A sua intenção não era pastorear a igreja, era de alguma forma obter algum tipo de benefício do pastoreio, e Paulo então se defende. Então esses homens impostores que ele coloca aqui, muito provavelmente se refere a esse tipo de sofrimento que Paulo teve de dentro da própria igreja. O sofrimento que vem de fora por conta da sua piedade, mas o sofrimento que às vezes vem de dentro da própria igreja. Estamos vivendo os últimos dias. E como é que Paulo diz que seriam esses últimos dias? Tempos difíceis. Como resistir nesses tempos difíceis? Em primeiro lugar, olhe para as pessoas que são para você exemplo de piedade, de vida cristã. Segundo lugar, busque encorajamento no sofrimento dos santos. E em terceiro lugar, entenda que o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Jesus mesmo prometeu aos seus discípulos: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém. Vamos orar?